Salve, salve você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, tendo a honra hoje de conversar com o governador, o vice-governador mais jovem do Brasil, Lucas Ribeiro. Lucas, primeiro, obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast, ter atendido o nosso convite e essa gentileza de conversar aqui com a Paraíba. Obrigado, Henrique, obrigado a você por esse convite, obrigado, prazer estar com você, estar aqui com Allan Kardec também, que um convidado especial, não é? Exatamente, dispensa a apresentação. Você que, desculpa, eu estou antecipando. Não, fica à vontade. A sua apresentação, mas é um prazer estar com vocês hoje aqui. Conversar mais uma vez com o nosso querido Allan Kardec Borges. Eu vou fazer as apresentações, Lucas, porque Allan Kardec, ele é jornalista, publicitário. Na última vez eu me esqueci de dizer que ele era advogado, passou na OAB. Ele também é piloto de jet ski, surfista, também gosta... Jet, aquele jet que fica... Não, jet, é em pé, gosta de fazer vídeo na internet e tudo mais, com a patroa Digníssima Brisa, faz aqueles vídeos. Tem até uma ilha na região ali de Intermares, o Baianinho, e também jogador de sinuca. Agora é meu freguês na sinuca. Sempre a gente joga sinuca. Na última você perdeu. Na última é verdade. Você mudou o cenário da partida, foi para um bar do reggae lá, aí ele ganhou. Mas quando a gente joga no nosso habitat, você sabe que o bicho pega, né, Baianinho? Mas, brincadeiras à parte, Allan é o signatário do site Política com K, www.politica.com.br. Ele sempre emite opiniões, tem bastante polêmica e acompanha os bastidores da política lá. Grande amigo, obrigado por ter comparecido aqui ao NinjaCast, meu irmão. Valeu, Ninja. Tamo junto de novo. Mais uma satisfação participar de mais um NinjaCast e agora com o vice-governador da Paraíba. Vamos debater, além desses primeiros dias do governo, os bastidores da política, né? Que nessa última semana foi bem movimentado. Bom demais. Tem muita coisa pra gente puxar também, né, Allan? Falar de Campina Grande, falar das experiências, falar de vida. Antes de falar de vida, fazer também uma saudação especial à sua assessoria aqui presente, né, Lucas? Quem é que veio lhe acompanhando? E Vitória. E a Vitória fazendo... Isso, mas uma saudação especial à Andréa também, né? Assessora sua de imprensa, muito atenciosa. Sempre está torcendo aí pela sua desenvoltura. E é uma pessoa bastante atenciosa. Ela disse, Henrique, eu não vou, mas a equipe de mídia vai estar marcando presença. Agradecer a você, André, pelo contato, pela delicadeza. Grande Lucas Ribeiro, fala pra gente primeiramente como é que tá essa experiência, você 6 meses aí, né, ocupando o cargo de vice-governador, como é que tá a tua agenda, como é que tá a tua rotina, o que é que mudou na sua vida, né, desde quando você começou a trilhar a carreira política, ocupou o cargo de vice-prefeito de Campina Grande, da sua terra, e agora ocupando essa missão ao lado do governador João Azevedo. Henrique, realmente mudou completamente, né, a rotina, muda o foco até de trabalho. Eu antes estava focado, trabalhando apenas em Campina, e agora temos que rodar o estado, né, que está presente, as pessoas cobram a presença, né, há convites. Só nesse período de São João eu visitei Sousa, fui, né, para o São João de Sousa, Patos, Santa Luzia, Borborema, fui em 2 estradas. Lucas, tem memória boa, viu? Fiz várias visitas, né, porque eu acho que é importante, né, essa presença. A cultura, né? Você conhecer, prestigiar, né, dar o apoio, e isso é importante. E nesse mês, realmente, assim, nesses 6 meses, tudo mudou, a agenda é outra, e eu até digo que foi um semestre de adaptação, de reorganização, né, de reorganizar tudo, de equipe, a estratégias, de agenda, de como trabalhar. Conhecer a máquina, conhecer a estrutura também dos programas. Conhecer, né, que é muito grande, né, a gente tem visitado, conversado com secretários, então tem sido um mês intenso, né, e participado ativamente, né, ao lado do governador dessas agendas, dessas decisões administrativas, né, debates, audiências. A gente tem feito isso. Eu digo até que tenho feito de tudo, desde da parte política, né, auxiliar essa parte política, principalmente, por exemplo, lá em Campina Grande, eu busco agregar os vereadores da base, né, trazer, discutir, receber uma demanda que ele está precisando resolver no governo, até pautas administrativas, né? Então, eu tenho feito toda essa parte e me dividido, me desdobrado. Tenho uma equipe que me ajuda, né, que me auxilia nesse trabalho. É importante porque, senão, você tem que delegar, né, demandar e dividir as tarefas para poder cumprir. Aí a gente tem feito isso, nossa equipe, né, se divide para
levar demandas para discutir, para resolver coisas administrativas e, enfim, foi muito corrido, né, esse semestre. Aí, ao mesmo tempo, em janeiro para fevereiro, eu descobri que minha esposa estava grávida. Eita! Aí não é o nosso segundo filho. Não, a gente não estava planejando. Mas brincadeiras à parte, o seu menino já deu o nome, né? José, né? José, eu acho que vai ser mesmo. Eu não batizei, ainda não defini não, mas tem uma grande chance. Ele foi numa brincadeira, né? Foi. A gente já falava desse nome, que poderia ser José, e Joaquim. O nome bíblico também. A gente quer o nome bíblico, né? A gente tá pensando, já temos Daniel, e aí tava pensando em José. Falando também em Joaquim e tal, aí naquela brincadeira daquele vídeo, ele... E aí, qual vai ser o nome do irmão? Aí ele, José. Jugé. E ele deu também outras opções também, né? Outras opções da patrulha canina, né? Que essas a gente não vai fazer isso com o irmão, né? Não tem como tolerar, né? Tem que ser mais... Mas esse nosso segundo filho não tava no nosso cronograma para agora, sério. Foi... mas veio e é bênção. E aí só que acaba, para vocês terem ideia, né? Hoje a Camila tá no 7º mês. A gente tá encomendando o quarto do bebê agora. Já tá preparando. Não, tá encomendando agora. Faltam 2 meses pro menino nascer. E ela disse que você é muito tranquilo. Por conta dessa organização, dessa mudança de rotina. E o segundo filho é engraçado, né? Porque no primeiro eu fui para todas as ultrassons, né, de Daniel em loco, presente e tal. Claro que hoje a agenda também tá mais corrida, assim, tá mais até fora de Campinas, né, não só Campinas. Mas né, o meu filho, que ele não me escute, que ele não veja depois essa gravação, eu só fui para a primeira e para uma outra, que é uma bem especial, e eu presente. Hoje mesmo recebi fotos de ultrassom que Camila fez hoje. Né, e tá tudo bem, graças a Deus, né? Tá grande, 40 centímetros, 1,7 kg. O menino é grande. É uma fase diferente, né, Lucas? Muito boa, né? Um momento sublime, né, na sua vida. Com certeza. Já tenho o Daniel com 2 anos e meio e filho é uma coisa inexplicável, né? Assim, é uma coisa muito bonita, muito divina. E o segundo também, acho que vai mexer muito com a gente. Eu e a Alan, a gente não tem filho ainda, não é, Alan? A Alan já tá querendo encomendar com o Brisa. Eu vou encomendar. Já vai encomendar. Eu também tô providenciando também. Acho que o ano que vem, acho que a gente vai passar essa fase. Essa encomenda final do ano que chega ano que vem. Tá? Exatamente. Exatamente. E, Alan, fica à vontade para abrir a pergunta. O nosso querido Lucas Ribeiro. Lucas, duas perguntas. Qual a diferença principal que você viu entre ser vice-prefeito de Campinas e vice-governador, assim, quase não, de forma subsequente, e até é inédito, né? Um vice de Campinas deixa a gestão para se candidatar a vice-governador. Qual a principal diferença que você vê na questão do trabalho, da gestão? E, em segundo, o que você destaca de mais importante hoje em relação à ação do governo do Estado? Alan, eu vejo que, assim, falando, né, da diferença, né? Você quer dizer a diferença... Primeiro tem a questão da diferença administrativa, né? Falando que você, como vice-prefeito, está ali apenas em Campina Grande e tal, atuação naquele território. E agora a dimensão é bem maior, né? Eu recebo demandas de todo o estado, recebo, assim... Como é trabalhar com o Bruno e trabalhar com o João? Calma que eu ia entrar nessa... Calma que eu ia entrar. Não, nem se preocupe, que eu ia falar sobre isso. Então, assim, essa primeira... Eu queria apenas fazer a diferença, fazer um primeiro ponto, que é essa diferença de dimensão administrativa, né? Que isso é até uma questão óbvia e realmente... enfim, isso é claro para todo mundo. E... O segundo ponto é esse, que é o da relação, o do trabalho, da delegação de trabalho, sabe, com o governador, a nossa relação, a relação com o time de governo, né, que tem não só comigo, mas com minha equipe, é muito mais de parceria, de ajudar, sabe, assim...
é uma relação muito boa, muito saudável de parceria, que a gente tá aqui, não tem ninguém, tipo, fazendo, sabe, buscando atrapalhar o outro, fazer alguma fofoca, puxar tapete. Não tem, sabe? A gente tem uma relação muito boa de parceria, de ajudar realmente o governo a dar certo, né? De fazer a nossa parte, de contribuir, de não querer atrapalhar, porque eu sei que às vezes acontece muito conflito, né? Até um fato, né? Seres humanos, muitos conflitos de vices com os titulares, tal, porque às vezes o vice ele dá um passo maior, um passo diferente. É um passo maior, ele excede um pouco aquilo que é o seu dever. Eu perguntei, brincando, conversando com o prefeito Cícero, ele diga aí, Cícero, um conselho para, né, o vice, você que foi vice, né, também. Aí ele disse, o vice tem que saber que é vice. Né? Não aparecer muito. Também tem essa questão. A descrição. A descrição. Então, nesse lado, eu também, de certa forma, tenho uma experiência de vice e chego sabendo também me portar, né? Sabendo o meu lugar. Né? E tô para ajudar, tô para contribuir, sem vaidade, né? Porque às vezes chega no canto, aí a pessoa não fala, não dá uma fala, tal. Então, assim, a gente... E na própria campanha, fazendo um testemunho, né? As pessoas dizem, mas rapaz, o vice-governador, o candidato a vice é muito simples, humilde, assim, batia foto com todo mundo. E eu vou confessar uma coisa interessante, a própria família do governador João Azevedo tinha uma relação muito próxima com o Lucas, assim, na própria campanha, para dar opiniões, conversar, ouvir algum tipo de sugestão. Isso era muito interessante no staff, né? Foi muito legal que a gente não se conhecia, não tinha uma relação próxima ao governador, né? Não conhecia seus filhos, enfim. E aí, mas quando essa união aconteceu, casamento, né? A indicação, esse casamento aconteceu, foi tudo muito natural, foi tudo muito tranquilo, assim, da gente ter uma relação boa com seus familiares, de se identificar, de respeitar, assim, eu tenho um carinho realmente por Dona Ana, sua esposa, por seus filhos e genros, pessoal muito tranquilo, sabe, que nos acolheu, que foi muito bacana conosco, com a minha família. Ele é um homem de sorte também, né? Tava pensando, imagina se ele fosse vice de Ricardo Coutinho. Esse momento ia ser complicado. Ia ser dois perfis diferentes. Essa relação ia dar muito ruído. Já que a gente tá aqui brincando, né? A gente sempre... Pronto, eu vou contar uma coisa engraçada aqui para vocês. Fica à vontade. O palácio, né, que tá reformando, ele lá no... Que eu estava até falando... A gente estava conversando nos bastidores aqui com vocês. Sobre a sede, né? Onde o Palácio da Redenção hoje está em reforma, vai virar um museu. Né? Vai ser aberto para toda a população. E o governo, a sede do governo vai em breve para o prédio do antigo comando, que é um prédio também histórico, e vai ficar lá toda essa estrutura do governo, casa civil, chefia de gabinete, o próprio governador, enfim, né, vai ficar toda lá essa estrutura, porque hoje ele está provisório em outro lugar. E aí o governador veio conversar comigo, aí disse, aqui no prédio tem espaço para vice-governadoria, para ficar lá, para a vice-governadoria ficar lá. Aí, você não quer ficar lá, não? Eu disse, com toda certeza. Coloca aí o espaço, eu acho que é o correto. Aí eu virei para ele e fiz, agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E se esse negócio aí acontecer, eu virar o governador e eu não tiver um vice tão bom quanto o senhor tem, o cabo vai ficar lá do meu lado. Bem esperto. O governador morreu de rir, tá brincando. Aí lembrou da história de Nonato, que foi despachar lá na Estação Ciência, quando foi vice. Nonato tem que fazer uma viagem, literalmente, para trabalhar. Literalmente na estação, né? Então, assim, então isso demonstra, assim, uma relação tranquila, uma relação, né, de respeito, que eu procuro
diariamente, na minha função, na minha tarefa, nutrir, fazer a minha parte enquanto vice, enquanto a pessoa que está nessa posição. Então, e sobre o governo, a segunda pergunta, assim, o governo, a gente está num momento muito positivo, sabe, de muitas ações. Essa semana vai começar o orçamento democrático que escuta as pessoas, e a gente vê que todo ano aumenta o percentual do orçamento que é executado em virtude dessas demandas que são levadas pela população, né, pelas pessoas nessas audiências. Então, é um instrumento muito bacana. A gente vai ter uma agenda aí quinta, sexta, sábado intensa no Sertão, de 3 audiências seguidas, e não tem só audiência durante o dia. Tem agenda, né? Pesada. Agenda pesada, assim, de cidade tal, visita uma obra, inaugura uma obra tal. É bem corrido. Um bacão, eu recebi aqui a de quinta-feira, só para vocês terem noção, essa agenda, a de quinta-feira, né? Que vai ser em São José de Piranhas, a audiência do orçamento, às 19 horas. Mas aí a agenda começa às 9h30 em Cachoeira dos Índios, visita a obra e tal, depois Cajazeiras. Bem na divisa ali com o Ceará, Cachoeira. Aí, à tarde, 14h30, em Carrapateira, e 16 horas em São José de Piranhas, e aí já 19 horas já emenda no orçamento. Eu olhei para... É uma plenária, né? Que é parecendo a agenda da campanha. Parece aquelas agendas da campanha. Aí eu recebi aqui de Guerra, eu disse, me manda aqui para eu poder me organizar. Aí ele mandou, aí eu disse, caraca. Porque tô bem, não vou eu tava me programando para sair de Campina Grande no final da manhã, alguma coisa assim, né? Para chegar, achava que ia ser direto para audiência. Eu disse, agora, como é que eu vou fazer? Sair de 4 horas da manhã, é um rojão. 3h30 da manhã. É um rojão. Aí a gente tá se organizando. Aí já vai pernoitar lá, né? A gente vai pernoitar em Souza. Em Souza? As 2 noites em Souza. Depois em Itaporanga. Quando a de Itaporanga vai ser às 17 horas. Se der, eu acho que eu volto para Campina no próprio sábado, para amanhecer o domingo em família. No jatinho do governo ou de carro? De carro, porque não é um jatinho, né? Mas o governador, o vice não pode andar com o governador no avião junto. Ué. É um protocolo de segurança. É sério? É institucional. É um institucional, protocolo de segurança, porque se acontecer algum problema, Deus me livre. Né? Aí não, infelizmente. Então tem que ter um jatinho pro vice. Com isso vai atrás. Não, interessante, que às vezes, assim, quem brincava muito com essa questão do avião era Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo, assim, viajava bastante, né? E uma determinada viagem para Catolé do Rocha, aí Aguinaldo estava voltando e uma equipe foi terrestre, né? Quando chegou lá em cima, no meio da viagem, voltando de Catolé do Rocha, a aeronave deu problema. E estava Paulo Barreto, Fernando e Paulinho Rebelo no avião. E aí, Aguinaldo disse, agora eu vou aproveitar para ter uma brincadeira com eles aqui. Aguinaldo entende muito de inglês e lá começou a apitar como se tivesse um problema mesmo na bateria, na situação da carga elétrica da aeronave. E aí, Aguinaldo disse, rapaz, a aeronave está caindo. Disse para os 3 assessores. Meu amigo, que os cabas rezaram. Paulo Barreto começou a rezar, pegar a santinha. Fernando com óculos olhando para o céu. Foi uma situação... E ele disse, agora eu desconto, porque esses 3 aprontam comigo, o Paulinho Ribeiro também, agora eu vou descontar. Mas, graças a Deus, o avião, ele desligou uma das turbinas e conseguiu planar e desembarcaram com saúde. Teve alguns fatos também, inclusive com o ex-governador, né, Ricardo, pousou, o piloto esqueceu de descer o trem de pouso. Acho que você lembra dessa história. Foi lá em São José da Mata, em Campina. Ali, né? E lá, a sorte é que lá a pista ela não é asfaltada. E isso contribuiu para não acontecer que tivesse... nada pior. E recentemente, o governador foi pousar aqui em Brasília. E aí o trem de pouso ele deu um problema, o piloto não conseguia saber se tinha baixado ou não. Eita, ficou naquele suspense. Aí ele teve que fazer um pouso assim, uma passagem mais baixa para a torre ver se
se tinha baixado para depois voltar e imagina os cabas dentro do avião, hein, Maíra? O susto, hein? O caba vai lá em cima do céu, volta. A política da Paraíba com a aeronaves tem histórias interessantes. Zé Maranhão, quem não lembra de Zé Maranhão? Tu chegava lá em Araruna, tudo escuro, e ele dizia, eu vou descer. Pegava, não, vou pegar aqui, vou descer, e descia mesmo na pista de baia, Araruna. E o piloto dizia muitas vezes, meu irmão, não tem onde dormir. Disse, não, você dorme na casa de Dona Vilma, da minha família, eu tenho que ir para Araruna agora. E Zé Maranhão tem outras coisas interessantes, quando ele viajava para o sertão, a aeronave dava problema, ele dizia, eu vou consertar aqui. Ia lá em Souza, abria mesmo lá o avião e consertava, botava a mão na massa de meio-dia. Ele era bom. Ele tinha, bem tranquilo. É como dizer, ou vai macho, o que é o slogan dele, né? Muita tranquilidade. É uma figuraça. E ele tem essa personalidade, ele adorava, né? Aeronaves e tudo. Por falar em avião, lembra voo, obviamente. Faço sua pergunta aí sobre os novos voos da. Já vamos falar de política? política? Já quer falar logo de política? Você já vai? Achei que iam falar dos voos da Azul que o governo trouxe. Vamos falar um pouco. Daqui a pouco a gente puxa a política. Vamos continuar falando um pouco da parte administrativa. Lucas, você também teve agendas também importantes. Não vou lhe cortar, não. Você vai pegar essa pergunta de política. Eu já dei uma senha para você. Daqui a pouquinho você já entra com a política também. Falando sobre essas situações relacionadas à segurança do maior São João do mundo, você fez um balanço também com a questão da segurança e também fala também do Salão do Artesanato, que também foi uma pauta importantíssima do governo em Campina. Relata pra gente como é que foram essas agendas aí que você teve nesse último dia. Também o Festival do Inverno ontem também, né? Aquela questão da Caminho do Frio. Nessa semana, a Polícia Militar, as forças de segurança, que hoje engloba Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Detran está nesse trabalho em conjunto, né, com as forças de segurança, Polícia Civil, também a Polícia Penal, né, toda essa estrutura, se reuniram, né, chamaram uma coletiva para divulgar os dados, né, mostrar à sociedade os dados que foram apresentados. Para a gente ter noção, só nesse período de junho, nesse mês de festas, final de maio, né, terminando agora no dia 2 de julho, a Paraíba teve quase 800 festas, 800 eventos que foram demandados o apoio da polícia. Força de Segurança. A Força de Segurança. Da polícia e do Corpo de Bombeiro, enfim. Só não teve festa, só não teve evento em 14 cidades do estado. Em 209 municípios teve algum evento, alguma festividade, né? Então, isso demanda um trabalho, assim, né, muito, muito duro, muito estratégico das forças de segurança do Estado e que foi feito com maestria. A gente não pode ver que não teve nenhum incidente. Foi um dos maiores São João, assim, em relação à tranquilidade, Lucas? Em tranquilidade foi, sim. Os dados, os números de ocorrências, eles mostram que foi o mais tranquilo, né, de todos os que aconteceram. Em Campina, né, especificamente, lá existe câmeras de monitoramento, câmeras de reconhecimento facial, né? Isso ajuda a polícia a trabalhar com estratégia, trabalhar com inteligência. E também divulgou-se nessa reunião dados da saúde, que instalou vários postos médicos em algumas festas, como Campinas, Santa Luzia, Patos, né? Foi colocado esse posto de atendimento do governo. Também a gente pode falar, como você falou, do Salão de Artesanato, que bateu o recorde em vendas, foi mais de 2 milhões em vendas. Isso é muito bom para o artesão, o artesão mostrar... E o herdeiro dele brincando lá, marcando presença lá com as peças. Estava na frente. Não queria saber do papai e da mamãe, não. Estava lá na área, não foi? Fosse uma viagem... Foi para o encerramento. Eu fui lá 3 vezes, na abertura. Depois eu fui um dia para olhar mesmo com mais calma, né? Comprar alguma coisa, né? Comprei um brinquedo para ele e tal, prestigiar. E a gente foi agora no encerramento, que foi realmente coroou, foi muito positivo. Foi um São João, um período junino no estado, onde o governo apoiou diversas festas, o governo apoiou quadrilhas juninas, o governo apoiou diversas ações, né, como promoção do turismo, para fortalecer, né, para atrair turistas, e realmente foi muito positivo. E falando aí agora, aí na segunda-feira, né, termina o São João, né, de forma meio que oficial, né, dia 2 terminou. Aí na segunda-feira, dia 3 agora, foi a abertura do Caminhos do Frio, que é uma rota
cultural, uma rota gastronômica que acontece no Brejo, conta com 10 municípios e todos eles muito engajados, muito organizados, é muito bacana. O Estado vale dá suporte, a pena, o Estado dá suporte financeiro, entra com convênio e também suporte logístico de algumas coisas que eles solicitam. Então, é uma festa, o Sebrae também é parceiro, algumas instituições e as prefeituras são muito unidas, são muito organizadas, sabe? Na abertura, ontem foi a abertura lá em Areia, participação de Gessia Quirino, né, na abertura, fazendo a fala dele, a peça dele, enfim, a apresentação dele. E os prefeitos presentes, né, os prefeitos de... posso até esquecer, mas vamos lá, de Pilões, Bananeiras, Serraria, Solânia, Alagoa Nova, Borborema, Areia, que foi o município que abriu, Remígio e mais 2 que eu... Remígio é gelada, falando aqui. Também de temperatura, Remígio é Ricardo Reis ali é gelada. E gostosa, clima bom. É um evento bacana, família, sabe? Um evento muito que vale a pena. Primeiro, o paraibano, né, nós, prestigiar, conhecer nossa terra, né, conhecer mais nossa cultura, é muito importante. A gente tem que valorizar o turismo local. E depois atrair, né? O pessoal comentava que tem muitos hotéis já com o final de semana vendido, já para o Caminho do Frio. Isso é muito importante, essa movimentação. Interessante também você curtir essa estação, né? Porque frio na Paraíba é uma raridade. Pois é. O pessoal chega aqui e fica impressionado com um friozinho em Campina Grande à noite, aquele friozinho ali na região. Você não acha que tem uma visão, né, diferente daqui. A esposa de Allan Kardec, ela foi para lá pro camarote lá da prefeitura de Campina, ela foi com os braços sem uma camisa de manga pura, brisa de sapato. Sofreu. Ela disse, ela tá com essa camisa, mano, foi? Disse, rapaz, esse negócio aqui é gelado. Eu imaginava que tivesse tão frio assim, não. Nesse dia o tempo fechou, né? Ventou muito, choveu bastante. Porque geralmente, quando tá muita gente, né, um aglomerado, não fica tão frio, né? Fica às vezes até calor, né? Mas como chovendo, ventando, pode... Falar de outra coisa boa, né? Porque a gente gosta muito de comer, por exemplo, eu vi que você fez bastantes vídeos provando as iguarias, provando a comida paraibana. E como é que tá essa matemática para o Lucas manter a forma? Né? Assim, a gente estava comentando aqui nos bastidores, falei, eita, rapaz, tem que cobrir a barriga, brincando. Tá, só de barriga aqui eu tenho muito. Ela ainda tá passando na média ainda, né? Se ele acompanhar a pisadinha do governador... Eu acho assim, que quando a gente vai nesses lugares e existe a culinária local, né, as pessoas que preparam a sua comida, né, uma comida que ela faz para vender, né, sabe? Eu acho que prestigiar é muito importante, você provar, sabe, né, mostrar e valorizar. Eu acho que aquilo é um ato de valorização. Por isso que eu sempre provo, tentando segurar a dieta ali, tentando escolher o que menos, né, vá prejudicar, mas eu acho que tem que provar, né, não tem como fugir disso. E a gente, quando vai na casa das pessoas, né, quando vai visitar uma pessoa, que a pessoa oferece uma comida, até por educação. Por educação, né? Você tem que aceitar, comer, tá? Acho que um momento ali não pode, né, ser isso. Às vezes, quando eu tenho intimidade na casa de alguém e tal, eu digo, ei, não, tô segurando a dieta aí. Aliviando aí. Eu fui na casa de uns amigos lá em Campina Grande, aí sexta de noite, tinha começado uma dieta. Foi hora recentemente, eu digo, vou segurar aqui, vou só jantar e tal. Vou pegar leve. Aí vieram com uma sobremesa, uma cocada que veio lá do sertão, que não sei o que. Meu amigo, aí eu comi. Pense numa cocada boa. Gostoso. Comi umas duas, né? Mas é isso. Né? Faz parte da política. É igual quando numa festa o povo não oferece bebida. Por educação, não sei negar. Tem que tomar, né? Marcar presença. É verdade. É verdade. Negar um copo de cerveja. Não, nós temos que marcar presença. Tem coisa na vida que a gente vê que acontece, né? E eu acho que na política, por exemplo, vou comentar um relato interessante do Galego Souza, Galego amigão, o Galego disse, Henrique,
Quando eu vou no sertão, eu como buchada, eu já comi jacaré, eu já comi carne de cobra, peba. Então, caiu na rede, eu estou saboreando. E ele diz que é gostoso. E ele diz, Henrique, que o jacaré tem uma carne parecida com a carne de porco. É gostosa. Eu só descobri que era jacaré quando a mulher me disse. Ela fez lá, eu comi, e quando você quer carne de jacaré, ela disse, eu quero repetir. Isso é uma maravilha. E eu disse, se você cuidar, você está cometendo um crime ambiental. Eu disse, não, o jacaré era criado, brincando comigo. Mas é interessante esse relato, né? Isso faz parte da política, né? É a cultura da política paraibana. É a cultura, né? E a gente tem que prestigiar, valorizar a nossa cultura, né? A comida também é uma expressão cultural. Tem uma história engraçada que se passa com o Paulo Maluf, o ex-governador de São Paulo. Não sei se é verdade ou não. O povo às vezes vai inventando ou vai trocando os personagens políticos, né, da história. Mas ele ofereceu um café na campanha, né, para ele e para o assessor. Aí o assessor não tomou o café e depois foi perguntar a Paulo Maluf porque ele, na verdade o café estava frio e o assessor não tomou e foi perguntar a Maluf porque ele tinha assoprado o café, se o café estava frio. Aí Paulo Maluf falou, não, foi para espantar a mosca que estava em cima. Foi bem, ele deu uma resposta à altura. Falando em café, aí eu tomo café sem açúcar. É mesmo? E aí, geralmente, quando você vai nos lugares, só tem o café adoçado. Adoçado e tem lugar que é açúcar com café. Açúcar com café. É como se uma famosa garapa. Tem uma garapa. Vamos falar de outra coisa boa? Qual a leitura que o senhor faz do maior São João do mundo? Interessante. Como é que o senhor viu Agora é bom perguntar. Acabou o São João, não foi esse tempo todo, né? O pessoal comentou que foi sucesso de público, mas a leitura que você faz. Porque esse ano teve uma mudança da empresa. Isso. Que por quase uma década organizou, né, o evento, que era a Amido. Isso. E agora entrou outra empresa do Ceará. E até interessante que, enquanto participante, que eu acho que foi umas 3 ou 4 vezes, eu presenciei algo mais organizado do que anos anteriores. Inclusive, uma crítica que era muito comum, inclusive no último ano também foi, na abertura dos shows no Parque do Povo, nos primeiros dias, você não tem aquelas tradicionais bandeirolas de São João. Eu acho que, inclusive, você era prefeito ainda. Vice-prefeito. Teve uma edição e não colocaram o mínimo, que as bandeirinhas, as bandeirolas decorativas para fazer. Nesse ponto aí, já pegando o gancho desse ponto que você falou das bandeirolas, eu vou até fazer não sou advogado dele, mas eu vou fazer uma defesa da empresa anterior, da Amido, né, que é João Mário, que hoje está fazendo São João de Bananeiras, né, foi um sucesso também. No ano passado, especificamente o ano que aconteceu esse atraso, houve um novo pregão para uma nova empresa ser contratada. Isso só aconteceu no final de março. O São João já era em junho. Então, qualquer empresa para fazer o São João, ele já começa a captar o patrocinador de agora, assim, terminou o São João, essa empresa, se for ela que vai fazer o ano que vem, ela já começa a captação, já começa o planejamento de agora. Então, a empresa não sabia que ela ia fazer, né? Ninguém sabia quem ia fazer. No pregão, deu deserto, ninguém quis fazer. Então, a única saída que tinha era renovar o contrato com a Amido, porque era permitido. Ainda podia renovar por mais um ano. Então, a Amido começou a preparar o São João em abril. E isso tudo numa correria grande que demandou que aconteceu esses atrasos de decoração, não só lá, mas na cidade também. Mas eu faço só esse parênteses, né, para eles, para ser justo. E sobre a empresa atual, é uma empresa muito organizada, a gente vê, né, como ela é boa, competente, profissional, o pessoal trabalha muito profissional, né, faz eventos grandes como a Expocrato, né, e eventos conhecidos. A Expocrato é um evento consagrado. É grandioso. É um evento grandioso. Especificamente sobre sobre o São João, o Parque do Povo em si, a minha crítica ela recai sobre um ponto.
sobre o aumento do tamanho do front stage, que hoje ele é muito maior do que era no ano passado, por exemplo. A gente vê nitidamente, acho que você foi lá e vê, que é bem 1/3 do Parque do Povo, na área das pessoas, ele é fechado, né, para camarote pago. E por isso que houve a diminuição do espaço para as pessoas que vão, né, o público em geral, fica em lugares que às vezes não tem nenhuma uma visão boa, né, tem tipo uma mesa de som com um estúdio em cima e que também já tapa boa parte da visão. Então, isso foi um ponto que eu toquei, que eu quis chamar a atenção e que a gente não pode desvalorizar e que a gente não pode perder a nossa essência, né? O São João, nesse ano, nesse modelo atual, ele foi vendido, né? Foi arrematado, a empresa arrematou, pagou R$340 mil para fazer o São João. No modelo anterior a esse, né, de 2017 para cá, a prefeitura entrava como uma patrocinadora master, ela pagava 2 milhões. E aí tinha poder de comandar, sabe? De veto, de muita coisa. Porque ela era a maior patrocinadora. E aí agora deixou de ser, né? Então isso também acho que influenciou na privatização ainda maior do São João. Eu sou a favor desse modelo, mas no modelo onde a prefeitura continue com esse poder de comandar. Não sou a favor do modelo antigo, que era quando a prefeitura, ela que fazia mesmo a festa. Porque nesse modelo se gastava aí, assim, era perder de vista, né? Era uma coisa fora de controle. E, por isso, esse profissionalismo ele é necessário e faz. E o São João, assim, o maior São João do mundo, é uma festa consagrada, que, assim, eu quero até fazer um registro, reconhecer também o trabalho dos empreendedores de Campina. Você vê, o São João hoje, ele não só é o Parque do Povo. Você tem lá o Sítio São João, que não sei se você esteve lá, Kardec, mas é um espaço temático muito bacana, sabe? Que ali tem toda uma história que começou pequeno e hoje é aquela grandiosidade. Você tem a Casa do Compadre, que tem eventos no final de semana, né, que é bem turístico, bem bacana também. No final de semana de São João, você tem em Campina, a movimentação fica uma loucura, que você tem Espásio, você tem Vila Forró, aí pega o São João, que foi Campeche também tem Campeche, né? É uma loucura de festa, e ainda teve umas 2 ou 3 namoradrilhas. Também, uma com o Belmarx lá, outra com o Ivete. Na avenida. Tudo o impressionante, é tudo lotado. Né? Tudo lotado. Então, realmente, assim, São João ele é feito pelos campinenses, né? pelo povo que acredita, que vai, investe e faz acontecer mesmo. Né? E a cidade abraçou, a cidade abraça essa festa, e por isso que ela é o que é. Então, eu tenho assim, não tenho o que falar, apenas esses pontos que eu citei, mas no mais, a Campina sempre dá show. Vamos falar agora também de política, né? Leitura que o senhor faz da gestão de Bruno Cunha Lima em Campina Grande. Veja, Henrique, eu analiso como hoje, assim, é uma leitura fática, né? Assim, até o presente momento não houve entregas para a população, entregas assim de projetos. Ninguém viu ainda o que a gestão quer apresentar. Você não vê as coisas acontecerem. Por isso é uma análise fática, que realmente não aconteceu. Nós já temos grandes obras, nós já temos grandes projetos acontecendo, nós temos promessas, né? Promessas de que vai acontecer, de que esperem que vai acontecer, mas até o momento nós não temos, né? E fora isso, há uma má prestação no serviço de saúde. Esse final de semana, uma gestante teve um parto no chão, lá no ISEA, né? E
há essa má prestação, e isso é nítido na cidade, sabe? Falta de diálogo também, os professores estão mendigando piso salarial, não há muito diálogo com a gestão, né? Com os gestores, é muito difícil de dialogar, de responder, e isso atrapalha, isso vai criando um sentimento na cidade de decepção, e esse é o sentimento hoje que eu vejo, né? que eu analiso, que está nas pessoas, né? Quando você anda, basta você andar e conversar com as pessoas e escutar. Mas essa avaliação que você faz agora, você já tinha ela enquanto você era vice de Bruno, ou ela se acentuou depois do rompimento? Olha, o nosso rompimento, digamos assim, nós já começamos uma relação já muito difícil, né? Porque, como você disse, não havia tanto diálogo, espaço de contribuição. E eu buscava fazer minha parte, né? Ajudar, né? Receber demandas, ajudar o governo no que fosse possível. Mas sempre ali, internamente, escutando, né, as reclamações. E aí, depois que houve, né, esse afastamento, assim, foi praticamente no primeiro ano, né, que eu estava lá. Já no início, né, quando começa o segundo ano, ali janeiro, fevereiro, já começa assim, um afastamento meu, pelas questões que a gente sabe, a gente acompanhou. Então, essa análise que eu faço, o fato de eu ter sido vice não atrapalha, não influencia, porque é o que, quando eu estava lá, já estava acontecendo isso. Eu estava tentando ajudar, né, que esse diálogo, essas pontes com as pessoas, né, de ter, mas, infelizmente, a gente não consegue. Essa tosse tá ruim, viu? Tá, desde ontem. Toma um golinho d'água, meu irmão. Toma um golinho d'água, toma um golinho. Você tomou café, eu acho que a tosse piorou, viu? Eu acho que foi a resposta do vice-governador que você não gostou. Tem outra pergunta. Eu acho que a resposta dele você não gostou, não. Você queria que ele fosse mais incisivo, né? Uma manchete. Foi boa? Dá uma esquentadinha. Eu não queria nem pensar na cara. Mas já é um clichê, né? Falar que 2026 passa por 2024, mas é um clichê necessário. Muito obrigado, Lucas. É isso aí. Sirva ele. Obrigado, que ele tava bem ruim. Ele fazer a pergunta. Você tem que fornecer aquelas pastilhas Valda. É bom, né? Não tem um chicletinho aqui, que é o chicletinho. Eu tenho um chicletinho aqui da atrás. Eu vou fazer o merchan. Daqui a pouco eu vou fazer o merchan. Você tá tossindo de novo? Por enquanto que você tá tossindo, eu vou fazer um merchan agora. Eu tô aqui bonito desse jeito. Você diga que eu tô parecendo aqueles cantor sertanejo bonito? Por conta da Gravatas e Companhia, meu amigo. Gravatas e Companhia, meu amigo Expedito. Eu quero fazer uma referência. Expedito é o meu personagem style. Gravatas e Companhia de Henrique Lima. Ninja, você tem que estar cada vez mais bonito. Você, homem que acompanha o blog do Ninja, que acompanha o Política com K, acompanha o vice-governador Lucas Ribeiro, você tem que procurar o local certo para você sair elegante. Paletó, blazer, camisas de manga comprida, aquelas camisas elegantes da Aramis, ternos da Aramis, tudo você encontra lá com o meu amigo Expedito. A Gravatas e Companhia, ela tem uma credencial importante. Você sabe que você vai estar lá e vai sair bem vestido. Olha, esse sapato aqui, eu gosto de mostrar o sapato. Esse sapato aqui eu comprei para o São João e abalei com esse sapato aqui. Expedito, eu tô sem sapato, o que é que eu faço? Aquele sapato maravilhoso, mesmo, que você vai abalar, vai brincar o São João. E o que é bom? É você saber que na Gravatas e Companhia você tem terno, você quer comprar uma cueca, você compra, você quer comprar um cinto, você compra. Expedito tem mais de 30 anos de experiência, um grande profissional e o importante, você sabe que lá na Gravatas e Companhia, eu fui pro Rio de Janeiro, meu irmão. Poxa, tu compra umas camisas básicas assim, sai batendo a parada. É isso que é importante. Você sabe que a Gravatas e Companhia, você vai no site, você vai também no próprio Instagram, Gravatas Underground e Companhia, e você vai arrebentar, você vai encontrar tudo lá. Também no bairro 13 de Maio, muito fácil. Girador ali do cemitério de Santa Catarina, você vai pro 13 de Maio, segunda direita, tem lá a placa Gravatas e Companhia, e você vai estar bem vestido. Fiz bem o mechão? E se falar E virados esses mechão, viu? Quando eu mostro o sapato é que o povo gosta. E a gravata? Tem gravata lá? Tem gravatas lindas, gravatas de seda, gravatas excelentes. Se falar que viu a propaganda no podcast do Ninja, você paga 20% a mais. Não, tem 15% de desconto agora. Eu tô anunciando 15% de desconto. Você pode procurar meu amigo Expedito e você já bate a parada. Tô dizendo pra você. E ele patrocina outros podcasts também. Patrocina.
gravatas. Ele é patrocinador daquele programa do Cantos e Contos, do Sistema Correio de Comunicação, aquele programa de cultura e tal. Toda semana tem programa de sertanejo, programa de forró, de tudo. Ele tá lá, inclusive o apresentador do Cantos e Contos também tá sempre bem vestido, ele coloca nas redes sociais. O Expedito é um grande amigo. Mas vamos ao que interessa. Deixa de faturar. Faturar, tem que faturar também, né? Tem que faturar. Vamos lá. Como eu estava dizendo, né? É um clichê, mas é um clichê que é necessário. 2026 passar por 2024, que é o ano de eleições municipais. E já está tendo alguns atritos, por exemplo, a cidade de Cabedelo, que o PSB tem cobrado uma reciprocidade, né? Qual é a lógica? Não, a gente mantém o apoio a Cícero Lucena em João Pessoa, que é do PP, que é do seu partido, mas em Cabedelo, como o PSB vai ter candidato, a priori é Ricardo Barbosa, o PP apoiaria ele lá. E além dessa questão de reciprocidade, tem uma questão também eleitoral para 2026, porque o Vitor Hugo, o atual prefeito de Cabedelo, hoje ele está no projeto de Efraim e Veneziano. Não sei se ele estará com os dois, mas como existe uma pretensão natural, já que você ocupa o cargo de vice-governador e o João Azevedo não tem direito à reeleição, há uma pretensão natural e óbvia de você assumir o governo com a natural candidatura de João ao Senado e a cidade de Cabedelo, o prefeito, o agrupamento dele, certamente não estariam com você, não estariam com o PP nesse projeto de 2026. Eu queria saber como o PP vai agir nessa questão, porque toda essa eleição municipal ela é um jogo de xadrez que começa e termina em 2026. E além do fato do PP ter essa aliança com o PSB aqui, através de Cícero, tem o fato de também um deputado do partido, que é o Messinho Lucena, ter atuação em Cabedelo e ser aliado do Vitor Hugo na cidade. Isso hoje rendeu muito debate na imprensa. Quem acompanha os programas de rádios percebeu isso. Eu queria saber como é que o partido vai fazer para equacionar e se dá certo isso. Você me apoia aqui em João Pessoa, mas lá em Cabedelo eu não vou te apoiar não. Como é que vai funcionar? Olha, assim, primeiro a gente tem que ver, compreender, né, que já existia uma relação. Mas a senhora era vice, né? A senhora era o vice-prefeito e existia essa relação dele, né, com o Vitor, que apoiou a eleição dele. Mas eu não tenho dúvida de que no momento adequado, no momento correto, Cícero, Messinho, nosso governador vão ter a maturidade e a tranquilidade de sentar e equacionar essa questão. Isso aí vai acontecer em vários... Eu vejo, né, que isso vai acontecer não só em Cabedelo, em outros municípios isso é possível que aconteça. A gente tem, né, algumas situações, existem diversas situações, mas tudo eu acho que deve ser resolvido no diálogo, na conversa, porque está todo mundo no mesmo projeto, está todo mundo, né, na mesma intenção, e aqui a gente vê essa parceria do governo com a prefeitura, vê o quanto tem sido bom, né, para a cidade, para, né, viver dias tranquilos, né, para viver dias de trabalho. Isso tem acontecido e eu torço, né, e trabalho para que isso continue, para que essa parceria continue, e eu não tenho dúvida de que vai continuar. Portanto, eu acho que no momento correto, no momento certo, essa engrenagem ela vai se ajustar, esse xadrez ele vai se resolver. E a gente torce que seja de forma pacífica, tranquila, né, para todo mundo. Interessante, mas pela a questão da lógica das alianças, né? Vai ter o PSB aqui, que até agora quer manter essa aliança com Cícero, apoiando Cícero. E na cidade vizinha colada, o Cícero e o PP não apoiariam o candidato do PSB? Não é estranho, não? Assim, a gente não sabe ainda... Ainda mais com detalhe.
tudo aqui é no campo da suposição, claramente. Ainda mais com detalhe. Vitor Hugo hoje, ele não está na base do governo e, a priori, ele continuará na oposição, porque você tem Efraim, que é um natural pré-candidato ao governo, pode ser seu adversário em 2026, caso você assuma o governo. E como é que ficaria assim? Porque o partido está apoiando bases eleitorais que não poderão, a priori, não estarão com você em 2026. Eu vejo que essa equação, né, ela vai se afunilando, ela vai se... Nesse período agora, que inclusive hoje, como a gente viu, esquentou bastante, mas vai se afunilar e vai chegar numa conclusão, numa definição, e a gente espera e trabalha para que seja uma definição, né, onde todo mundo fique junto, onde todo mundo fique, né, nessa mesma base, nesse mesmo campo. É isso que a gente trabalha. Interessante. Deixa eu só comentar. A gente está vendo de Cabedelo, vê essa confusão e esse moído. Imagine São Bento. São Bento, o candidato do PP, Marcos Davi, vai enfrentar o candidato lá do Dr. Jacques no PSB. Olha que situação boa. Os dois aliados vão disputar literalmente a cidade. E lá apoiado por Marcos Davi, apoiado por Galego e Márcio Roberto, teoricamente 2 deputados, né? Márcio também foi cassado, mas teve uma votação expressiva, contra um prefeito que votou em João também. Olha a situação. E que João que deu palanque para o Dr. Jacques. Aí veja a situação. E os dois vão ter que se enfrentar lá também. Vê que boi de fogo vai ter que ser. E outra, a gente sabe como São Bento é uma cidade também que tem uma característica de nível acirrado, né? Vou fazer uma outra pergunta agora também, para apimentar também. Como é que o senhor viu a atitude da sua mãe, a senadora Daniela Ribeiro, que decidiu processar o prefeito Bruno Cunha Lima por misoginia? Como é que o senhor viu essa iniciativa da sua mãe? O senhor endossa essa tese? Por violência política de gênero. Isso. Né? Isso. Eu vejo que, assim, hoje, na política, inclusive essa lei da violência de gênero, é muito necessária. Por quê? Porque quando um homem ele grita, ele fala mais alto, né? Quando um deputado, um político fala mais alto em uma audiência, em uma sessão, ele está numa posição falando para impor respeito, ele está falando para ser ouvido. Mas quando isso é feito por uma mulher, é porque ela é louca, ela é descontrolada, destemperada. Né? E isso é o que tem acontecido na política, né, onde homens e até mesmo muitas mulheres têm desqualificado uma agente política dessa forma, né, desqualificar o seu trabalho, levando aí para esse lado, sabe, de gênero, de colocar, taxar com esses adjetivos essas questões. E, de certa forma, e foi o que aconteceu na minha análise, né, pelo prefeito, ao dizer ela não está bem, né, isso, quem é ele para fazer esse tipo de análise? Então, isso é, sim, violência política de gênero e precisa ser combatida, né? Acho que nós, inclusive, de uma geração nova de político, a gente tem que ter posturas diferentes, precisamos ter uma visão diferente, uma visão de respeito, uma visão de inclusão, né? Inclusão da mulher na política, inclusão de todos na política. Portanto, isso precisa ser combatido, né? Esse tipo de discurso, e a sociedade precisa ser conscientizada, né? Ser conscientizada desse fato, né? De mostrar o quanto é pequeno, é errado falar dessa forma sobre uma mulher, né, pela condição de mulher. Né? Então, a gente precisa sempre levantar esse tema para o bem da política. Falando sobre Daniela e também sobre 2026, caso você assuma o governo, e seria bem natural João Azevedo saindo para disputar uma das 2 vagas para o Senado. Caso você assuma
como ficaria a candidatura de Daniela Ribeiro à reeleição ao Senado? Porque uma chapa com Lucas governador, com Daniela ao Senado, e João já também ao Senado, você teria poucas opções para negociar, para fazer alianças. E a gente percebe hoje na Paraíba um cenário político muito diferente de 10 anos atrás, 15, que você tinha PMDB e Cássio, Maranhão e Cássio, Ricardo e fulano, Ricardo contra o Maranhão, eram praticamente 2 grupos. Hoje você tem grupos e subgrupos, você tem várias lideranças que se estabeleceram, o Efraim, que acabou de virar senador, subiu um degrau na política, você tem o Hugo Mota, que está despontando também, então você tem mais gente para conversar, mais gente para negociar e fazer alianças. Como é que ficaria esse cenário? No caso, você assumindo o governo e Daniela com a pretensão de disputar a reeleição. Porque, lembrando que, caso você assuma, esse seria o único cargo que ela poderia disputar, por conta da inelegibilidade reflexa. Isso. Alan, eu não queria, assim... Eu sei que a gente está trabalhando em suposições, né, em cenários e tal, mas aí, quando você antecipa um cenário, você já gera uma manchete e algo nesse sentido. Eu não queria antecipar esse cenário, mas eu queria dizer assim, que nós que eu digo assim, enquanto grupo, né, político, temos a plena consciência e convicção de que num cenário, né, como esse que você falou, a gente tem que agregar quadros, a gente tem que agregar partidos para sair uma chapa forte. Então esse vai ser o norte do nosso trabalho, da nossa formação, né? Que, como você bem falou, passa ainda por 24, né? Vai chegar ainda a 26, ainda falta um bom tempo, tem uma longa estrada pela frente, que passa rápido, né? A gente já está no meio do ano. Já chegamos no meio do ano. Chegamos em julho. Em julho já. Porque assim, o natural, antecipando os cenários, né? Que a gente que trabalha com jornalismo político, com bastidores da política, a gente antecipa muito essas coisas, né? E acontece que, pelo andar da carruagem, um dos dois teria que ser sacrificado em 2026. Só que não é natural você sacrificar um governador que tem o direito à reeleição. Mas tem no meio aí, ela pode ser candidata a prefeita em Campinas e ganhar. Né? Tem outra hipótese aí também. Seria o melhor cenário. O senhor acha que é natural a sua mãe disputar o mandato de prefeito em Campinas? Na sua opinião? Comenta pra gente, ninguém está sabendo de nada, né, Alan? Pouca gente está sabendo disso. Ela já comentou alguma disposição, alguma vontade de concorrer ao cargo? Eu não diria assim que é natural, né? Que é natural ela disputar. Mas você já perguntou para ela? Não, mas a gente fala, a gente conversa, né? A gente dialoga sobre isso, porque isso está na mesa, né? A candidatura, uma possível candidatura dela está na pauta. Na verdade, no final do ano passado já começavam a dizer, já falar, né? Pela eleição, pela possibilidade dela disputar sem sair do mandato. Então, é uma possibilidade que estamos discutindo, e a gente vai discutir isso não só entre o nosso partido, mas também com nosso arco de alianças, né, a nossa base, né, com o governador, com todos os partidos que estão conosco. A gente tem buscado, vai começar agora, né, esse debate, essa discussão de nomes, de qual nome a gente apresentar para Campina Grande. E isso vai acontecer naturalmente. Então a gente vai discutir, vai chegar no consenso. O que importa é que esteja todo mundo junto, unido num projeto só. Pode ser o nome dela e também pode ser outro nome. Esse outro nome é Romero? Não diria hoje o Romero, porque ele continua hoje no agrupamento do prefeito. No agrupamento, né? Então, por isso que eu não trabalho com essa hipótese. Né? Eu tenho dito, inclusive, que a gente tem que buscar a candidatura no campo da oposição. Se o Romero não estiver mais lá, aí já é outro cenário, né? Enfim, mas a gente tem que trabalhar com o que temos hoje. Então, a gente não fica nessa expectativa. Eu acho, né, como até acrescentando,
porque muitas pessoas me perguntaram na semana retrasada, querendo até algumas pessoas que eu senti, né, eu vi, e depois eu vi quem era, querendo até fazer uma briga nossa com republicanos e tal. Tentando lançar esse ferro? Não, insinuando que o convite do Republicanos a Romero seria uma falta de respeito à oposição em Campina, né, levando para esse lado. E eu não vejo dessa forma. O convite dele, primeiro que o convite dele para Romero é para Romero ser candidato pela oposição, né? Então, não é para no mesmo agrupamento. Não é no agrupamento lá. É para ser candidato pela oposição. Então, ele continua no campo da oposição. E ele está querendo convidar um nome para ser candidato pela oposição. Isso é natural de qualquer partido. E todo partido, ele tem que apresentar nomes, tem que fazer isso. Todo partido precisa escalar seu time, né? Isso. Não há falta de respeito. Então, eu acho isso faz parte. Respeito deve ser feito mesmo, e se acontecer, aí a gente vai sentar, né, com eles com esse cenário para discutir. Então, vejo com uma maior naturalidade. Até porque a chapa 2026 já está quase montada, né? Revele pra gente aí agora. Ao invés de botar o corte com o Lucas Ribeiro, eu vou botar o corte agora com você. Diga agora. Chapa, não, diga que eu vou fazer o corte amanhã. Viu? João, senador. Hugo Mota, senador. Lucas pro governo. Mas, rapaz, essa chapa tá forte, viu? Já tá contando com o Hugo Mota na base do governo. E, certo. Caso Cícero se reeleja, Cícero indicando vice. Laura Emília. Ficaria Laura Emília, né? Você já tá aqui já antecipando. Então, ficaria Hugo, João, Lucas, com Laura Emília na vice, o indicado de vice. Seria um nome interessante, até porque você tem a representação feminina na chapa, né? Entendi. Então você já está fazendo essa leitura já. Então vamos anotar, né? Já vou estar guardando aqui quando anunciar. Allan Kardec antecipando em Carne, Osso e Espírito. Mas bom, amanhã um artigo. Daqui a pouco no Política com K, podia colocar esse artigo já. Antecipe minha chapa. Era boa, viu? Boa informação. Mas é a chapa que mais... Da Liga? Mais da Liga hoje nos bastidores da política. As pessoas comentam que o Hugo Mota pode ser o fio da balança na oposição também. Se for pro lado de lá com a Efraim, com a coisa, dá trabalho. Com o Bruno, com tudo. Dá. O negócio lá dá caldo também, viu, Allan Kardec? Coloca também um artigo também sobre isso, viu? Vai depender muito também da avaliação do governo. Por falar em avaliação agora é bom quando eu discuto com ele, isso mesmo. Eu acredito. Jogando sinuca, o bicho pega. Ele diz as coisas, eu discordo, não? Ele discute pesado. Vai depender muito da avaliação do governo também, como vai estar. Eu acredito que João vai fazer um segundo governo melhor do que o primeiro. Né? Questão de pandemia, essa rivalidade, essa política extrema de bolsonarismo, que o presidente Bolsonaro acabou implantando. Sempre um conflito, né? Instigando conflito. Essa política de conflito. Aí, pandemia, crise econômica. Eu acho que esse segundo mandato, tudo já está um pouco mais diferente, e eu creio que ele faça o segundo mandato melhor. E é interessante essa questão da análise do segundo mandato. Se você for pegar com o Ricardo Coutinho e com o próprio Cássio, Cássio se reelegeu no aperto, estava fazendo o segundo mandato melhor, foi cassado. Ricardo Coutinho ia perdendo a eleição, aí deu aquele estouro com o Prender, com aquela mala de dinheiro, com tudo que a Operação Calvário revelou, e ele consegue a reeleição e faz um segundo mandato bem melhor. Parece que tem uma tendência. Uma tendência na Paraíba de você ter um segundo mandato mais fácil. Né? E principalmente, se a gente falar aqui no primeiro mandato, foram 2 anos de pandemia. Né? 2 anos... muito difíceis, de decisões difíceis, né, de relações difíceis, e agora a gente vê, todo mundo percebe, né, o quanto assim, as coisas estão acontecendo, né, o governo trabalhando a todo vapor, sabe, entregando, né, fluindo, clima extremamente positivo. A gente espera que assim continue e vamos trabalhar para isso, para fazer um grande governo que, como você falou, conta muito para 26. E o governador também bem também na própria região, né? Com o sócio Nordeste, bem também com o presidente Lula. Isso ajuda muito. Bem na região, bem nacionalmente, né? Estava ontem, inclusive, com a Luiz Mercadante, do BNDES, né?
tudo facilita esse diálogo. Porque, como Alan falou, anteriormente, no primeiro mandato, além de tudo que aconteceu, ainda tinha o presidente estimulando essa rixa com os governadores do Nordeste. Isso atrapalhou tudo e foi muita coisa. A confusão. Que era bélico, né? Pequeno clima bélico. Isso foi horrível, né, para o nosso país. Até chegar na questão do ICMS da gasolina, que o presidente mandou baixar, né, fez essa medida provisória, que os estados perderam aí uma arrecadação enorme. Mas graças a Deus a Paraíba hoje tem contas equilibradas, né, uma política fiscal muito, muito organizada e por isso não sente esse abalo. Lucas Ribeiro, obrigado por participar do NinjaCast, papo bom, a gente conversou, bateu papo, prestou contas. Baianinho satisfeito? Demais. Coisa boa, e se prepare para essa semana na Lapada, né, Sinuca, viu, de novo, viu? Vai ter revanche, viu, Baianinho? Baianinho, obrigado por ter vindo aqui, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Muito sucesso. Continue aí brilhando com Política Concava, meu irmão. Obrigado. Até o próximo encontro, Lucas. Obrigado eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigado, Alan. Prazer estar aqui com vocês. E espero não ter dado manchete aqui. Muitas horas, cara. Amanhã vai dar pano pra manga, com certeza. Deixa as coisas calmas. Tem muitas conjunturas boas. E obrigado, Lucas, por ter comparecido. Transmito um abraço para Agnaldo, para toda a Virgínia, para sua mãe, a senadora Daniela, para toda a família, sua esposa, seu filho. Muito obrigado. A família Ribeiro, família, né, que eu quero tanto estima, quero tão bem. Uma transmissão também, um grande abraço ao seu avô, Enivaldo, pessoa muito atenciosa, né, e político nato. Seu Enivaldo, falando em manchete, era bom demais. Você convidar Enivaldo. Enivaldo pra cá. Eu sei o número dele de cabeça, ele 9972-2635. Já liga pro seu Enivaldo. Liga, Ninja. É bom demais, é uma figuração. Ele não para, sabe? Faz política... assim, 24 horas, visitando as pessoas e tal. Aí um vereador amigo lá de Campina Grande, ontem, mandou mensagem pra mim. Ontem não, no domingo. Logo cedo, seu avô tava aqui na rua tomando café na casa de uma vizinha, que ele conhece há anos. Ele não para não, né? 5 da manhã. Aí eu botei é a vida dele. É verdade. Isso mostra que ele tá bem, tá com uma vitalidade. Ele gosta de fazer, sabe? Ele é daqueles que dorme de 8 da noite e acorda de 4 da manhã. E outro detalhe, só dorme em Campina. Se ele vem aqui para João Pessoa, ele diz, não, tô indo embora, que eu vou dormir em Campina Grande. Interessante, dorme lá em Lagoa Seca. Interessante na Granja. É interessante esse hábito, né? Esse vínculo, essa ligação com a cidade. É a vida dele fazer isso, sabe? Então... Deixa ele lá. Só não precisa na entrevista. Obrigado, Lucas. Agradecer a toda a assessoria do vice-governador aqui marcando presença. Mais uma vez, obrigado pela atenção. A todos, muito obrigado. Agradecer. Sigam o NinjaCast no canal do YouTube. Continuem acompanhando também o Política e também o blog do Ninja, blogdoninja.com.br. A todos, fiquem com Deus. Um forte abraço e a gente se encontra. Valeu!